Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, estamos de volta aqui com você. Você tem uma videoteca à sua disposição com mais de 115 nomes, 115 convidados lá no nosso YouTube. Apareça por lá, dê um clique, entre no nosso canal, se inscreva e você vai ter muita gente legal lá falando de futebol, falando de esporte, falando da vida. Pessoas que ajudaram o futebol, o esporte no geral e ajudaram pessoas a ficarem bem melhor. Pessoas que fazem bem para a gente. Ô, meu caro Fábio Cerotti, se depender de atacar e fazer gol hoje, falta perto da área, então o adversário nem pode fazer, né? Nós temos aí um atacante para resolver, Cerotti. É o Ademar, que jogou no São Caetano, olha como ele tá bonito. Aí tá, os novinhos, o mais novo dos três, 50 anos de idade, Ademar Ferreira de Camargo Neto. Tem uma história linda no futebol, além de ser um grande artilheiro, um cara que fez história, uma pessoa maravilhosa. Eu convivi com o Ademar cobrindo os jogos do São Caetano, você também. Eu vou deixar você fazer a primeira pergunta, porque isso daqui não é uma Ah, entrevista, isso daqui é um bate-papo entre amigos. Ele já percebeu que é um certo desentrosamento no ar. Então faz a primeira pergunta, Catarina. o Ademar, você sabe que entrosamento é importante, mas o nosso técnico de som desapareceu, viu? Aí o Fábio Cerotti falou: deixa que eu faço dois em uma. Provavelmente ainda vai querer receber mais, mas eu vou enrolá-lo mais à frente. Ademar, que bom te ver, cara. Você é um nome importante no futebol, para o futebol, história no São Caetano, história de vida, né? Você realmente é uma coisa muito, muito importante para nós também. E a gente conviveu com você como jogador. É bom revê-lo e obrigado por aceitar o convite dos dois velhinhos aqui, viu, Ademar? Não, obrigado pessoal do Futebol na Rede, Quartarolo, Seródio. Realmente é, cara, assim, é muito gratificante para a gente que viveu o futebol. A gente hoje tem a facilidade de ter hoje ferramentas que deixam tudo isso arquivado e a gente pode escutar as histórias de grandes que passam pelo futebol, né? Então é muito gratificante mesmo. E vamos lá. Só cava a falta ali na meia-lua que eu chego. E se bater, você sabe que é uma potência, né? Ah, Eu sai da convivi com o frente. Gilmar Fubá, que tomava uma madeira de fubá, mas disse que é uma madeira da Dona Aparecida que fez você pegar forte na bola, né, mano? Então, rapaz, eu teve numa entrevista da Band e ela me fala que eu tomei mamadeira até 13 anos, mas Opa! a mamadeira não tinha leite não, velho, era água e açúcar, era o tal da garapa mesmo, para dormir porque a barriguinha tava vazia, né? Que coisa, hein, Ademar? História de vida, eu tô falando para você. Ele veio lá, é igual a gente, né? Começou lá embaixo, lutando, lutando, né? Agora vem cá, você sentia que quando tinha uma falta, já que você falou do assunto, os caras que estavam na barreira ficavam com medo, Ademar? O Quartarolo, Sim. eu via no olho do goleiro, né? Eu gostava muito de olhar no goleiro, né? E o goleiro, quando ele tava, estamos num bate-papo aqui, né? Vamos falar a expressão certa. Quando ele tava todo cagado, você olhava nele e via que ele ficava pulando, né? Para pegar a bola, né? Então você percebia que ele estava nervoso e que sabia que ali ia vir um foguete, né? Mas é engraçado que teve um jogo contra o Cruzeiro, 2000, Cruzeiro campeão foi 2002 ou 2003? 2003. 2002. 2002, né? É, 2003, 2002. acho. Aí 2002 foi o Atlético, foi o São Caetano, foi o Atlético Não, Paranaense. não, 2002 foi o Cruzeiro, foi o primeiro, acho que ponto Isso, corrido, né? isso. Isso, foi 2002. E aí a gente tá jogando contra o Cruzeiro no Anacleto Campanella, Serói. E a zaga era Luizão e Cris. E o Cris veio e me fez uma falta, né, cara? E eu fiquei, tava caído no chão. Ele pegou a bola, levou e falou assim: não lembro, não me recordo quem era o árbitro. Ele falou pro árbitro assim: ah, quer ver gol de falta do cara? Compra o DVD dele, caralho, não foi nada. Não, eu comprei o DVD e vi aquele golaço que você fez no Maracanã contra o Fluminense. Eu não lembro quem era o goleiro. Eu lembro que o Roger Flores tinha sido substituído, esse que agora é comentarista da Globo, e que Uhum. se pirulitar do estádio tem que voltar correndo porque ele foi sorteado no exame antidoping. Aquele gol foi um golaço. Tá no meu DVD, viu, Ademar? Então, aquele lá, Serói, eu mandava, né, alguns jogadores aí para fora e mandava DVD do pessoal na época.
logo que eu parei, acho que 2007, 2008, assim. E aí não sei o que aconteceu e foi o meu DVD no meio, mas eu já tinha aposentado, né? E aí foi para um time da Espanha e da segunda divisão. O cara viu aquele gol, aí o Ô, cara falou: louco. não, quero esse jogador, velho. Esse jogador, que dá tem esse cara aí, quero esse jogador. Eu falei, não, meu, esse cara já parou, velho. E acabei falando, pô, esse DVD empregou, né? Mas na falta, naquela falta, Seródio, quem também estava na barreira, poucos recordo, era o Fernando Diniz. Ah, que legal. Ah, Ah, foi ali que ele ficou meio biruta, viu, Seródio? Começou a inventar coisas que não devia, porque o falou, é melhor Zoom que sair tocando a passou, bola, porque se o cara bater a falta, é, nós estamos fritos. o Zoom passou É na ali orelha que dele. pensava, não, melhor sair tocando, não falta, porque aqui lascou com a gente, velho. Ah, Eu me lembro que você colocou a bola no buraco. Onde que você foi arranjar um buraco no Maracanã? Ô, Quartarolo, você sabe que o Maracanã era cheio de buraco, né? Eles tinham a areia ela era pintada com anelina verde, ou sei lá, tinta verde, e Hum. aí eles enchiam aqueles buracos de areia verde, então dava a impressão de que o gramado era perfeito, mas era cheio de buraco. E aí aconteceu que, no primeiro tempo, eu tinha chutado duas faltas e tinha tomado uma vaia do Maracanã lotado. Ó, eu moro em Porto Feliz, tem 49 mil habitantes. Aquele dia no Maracanã tinha mais de 60. Então tinha. tinha a minha cidade e mais um pouco me vaiando. Aí eu pensei, fui para a terceira falta, né? Tinha tomado duas vaias já. Falei, cara, se eu colocar em cima no morrinho de novo e ela for para cima, vou tomar uma terceira vaia. Então vou pôr num buraco. Se ela sair mascada, vai na mão do goleiro, eu não tomo vaia, o goleiro pega e segue o jogo. Só Ah, que não acredito. Eu mesmo, assim, eu sou igual o Ronaldinho Gaúcho, né? Não vou falar para ninguém que eu quis, eu vou falar que eu quis acertar lá, né? lógico. Porém, quando que você vai adivinhar que vai acertar uma bola lá? Agora, eu estava olhando um monte de coisa que o Ademar tem na história que é muito Boa. gozado. Que a primeira delas foi o Luiz Pereira. Conta para mim essa história do Luiz Pereira ligando para tua casa de madrugada, Ademar. Então, eu tinha acabado o campeonato no São Bento, final de 96, outubro de 96, a Série A3. Porra, naquela época, celular era raro, né? Então só tinha o telefone de casa, né? O convencional, né? E aí toca o telefone, acho que era meia-noite, meia-noite e meia, no interior, velho. Toca o telefone, você já pensa, é acidente, morte, alguma É. coisa, né? Parente, né? Aí, porra, do outro lado, boa noite, uma voz rouca, né? Gostaria de falar com o Ademar, falei, "Ih, lascou, deve ser delegado, alguma coisa." Aí falou, aqui é Luiz Pereira. Eu falei, rapaz, vai tomar naquele lugar. Luiz Pereira que eu conheço, aquele negrão das pernas tortas, rapaz. Ele falou, é com ele mesmo que o senhor tá falando. Porra, aí pedi desculpa, começamos a bater um papo, tal, tal. Mas mesmo assim, eu fiquei meio ressabiado ainda, porque eu sempre joguei no interior, bicho do mato, aqui no interior. E aí o cara chega e fala assim: não, você não quer vir para o São Caetano? Eu falei, rapaz, São Paulo não gosta de ir para São Paulo, não. São Paulo só tem trombadinha, só tem ladrão, eu vou ficar no interior mesmo. E naquela época a gente tinha muito medo, né? E acabei que ele me convencendo de que estava montando um projeto com o falecido Fedato, que era o treinador, e ele era o auxiliar. E foi aquela nova gestão do São Caetano que iniciou aquele grande projeto vencedor que fez o São Caetano ser aquele sucesso, né? Verdade. Quer dizer que para você virar um jogador de sucesso, vitrine nacional, você usou também um zagueiro, e um dos melhores da história, hein, Ademar? Ah, um dos melhores da história e com quem eu tinha jogado contra, né? Porque eu joguei a antiga, o Quartarolo sabe, o Seró também. Hoje é A1, A2 e A3 e a É, B, né? Que é o Sub-23, mas naquela época era a primeira, especial e segunda divisão, que vinha 200 times na segunda divisão. E o Luiz Pereira jogava pelo São Bernardo. E eu jogava no Estrela de Porto Feliz, que era de Itu e veio para Porto Feliz, no ataque junto com o Django.
E o Django falava a mesma língua do Luiz Pereira, que os caras eram da mesma idade. Só que eu não falava a mesma língua, né? Do Luiz Pereira no jogo. E aí o Negrão toda hora cruzava a bola na área. Eu falei, não, vou ganhar desse cara de cabeça. Ah, que jeito. Subia, o Luiz Pereira punha no peito e saía jogando. Eu falei, não é possível, cara. Esse cara com a perna torta, há 40 e poucos anos, e deitando em mim, velho. Aí eu falei, ah, não, eu preciso ver como é que ele faz. Mas ele tinha um tempo de bola muito bom e era, pô, você é louco. Tira o chapéu pra um cara que nem aquele lá. Ademar, você fez história do São Caetano, é o artilheiro da vida do São Caetano, um cara que todo mundo gosta, até pela simplicidade e pelo seu jeitão legal de ser. Mas você passou por alguns apertos no São Caetano antes de explodir. Teve algum técnico lá que era meio matusca com você, não? Ah, tiveram vários, né, Seródio? Assim, muita gente só vê depois da hora que você tá lá em cima, que você tá jogando e tal. Eu voltei, ó, agora você falou de um técnico maluco. Eu Hum. joguei em 97 no São Caetano e fui artilheiro da Série A3 e a gente não chegou. Aí tinha um treinador que vocês sabem que é folclórico, que Deus o tenha, o Luiz Carlos Ferreira, Hum. que todo final do ano me ligava. Ah, esse ano quero trabalhar com você, esse ano quero trabalhar com você. E não dava certo. Aí chega no começo de 98, ele assume no São Caetano. Falei, pô, fui artilheiro da Série A3. O treinador me queria todo ano. Ah, é 10 e faixa, né? É 10 e capitão. Rapaz, e aí a apresentação lá, tal, vou contar com alguns do elenco, alguns eu vou emprestar e tal, tal, tal. Chego no outro dia para treinar, a lista de dispensa de emprestado, eu era o primeiro. Cara, é louco. E aí eu estava numa ligação, ele estava no escritório, numa ligação com o Paulo Comelli, treinador, que era do Operário de Ponta Grossa. E o Paulo Comelli, não sei o que ele falou lá do time de valor, e o Luiz Carlos Ferreira do meu lado. Ele falava assim: vai que vai ser bom negócio para você, vai que vai ser bom negócio para você. Olha, cara, eu nem lembro quanto que era o valor que o cara me ofereceu. Eu aceitei de tanto ele falar que era bom o negócio para mim, que o treinador do meu time não queria eu lá. Brincadeira. E foi bom? Não, foi bom. Eu joguei o Campeonato Paranaense lá no de Ponta Grossa e olha como que ele era maluco, o Quartarolo e Seródio. Eu joguei o Campeonato Paranaense lá, e aí o São Caetano chegou nas finais da vez. E eu voltei pro São Caetano, fiquei treinando fora do grupo, o grupo treinando ali para a final contra o Taubaté. Aí, na semana da final contra o Taubaté, não tinha jogado nenhuma partida na Série A3. O Luiz Carlos Ferreira chega para mim e fala assim: você vai ser titular domingo. Falei, professor, mas nem no elenco, eu tô dando volta, né, na beira do campo. Não, você vai ser titular, você vai ter que jogar, você vai não sei o quê, não sei o quê. Acabei jogando a primeira e a última partida da final contra o Taubaté e a gente subiu para a Série A3. Você fez gol? Não, não fiz gol, mas eu tive uma atuação legal no primeiro jogo, algumas assistências, e esse Luiz Carlos Ferreira tem um conto, né, um caos muito interessante, Quartarolo e Seródio. Nós estávamos numa pré-eleição, aí depois eu fiquei no elenco, tá? A gente estava numa pré-eleição ali no vestiário, e ele chegava, né, e colocava, tinha aquele, como é que é, o campo magnético, né, com aqueles botãozinhos, né, o botãozinho lá, com os números, né, aí colocou lá, vai jogar Silvio Luiz, colocou o número 1, Silvio Luiz, pá, beleza. Ah, aqui, ó, número 2, Nelsinho, vai jogar aqui na direita. E o botãozinho dele caiu, Quartarolo. Aí, ó, vai jogar 3, Daniel, Dininho, Serginho, Adãozinho, tal, tal, tal. Aí ele foi, pegou o botãozinho que estava no chão, que tinha caído, que era do Nelsinho, eu acho que estava sem um imã atrás do botãozinho. E ele colocou de novo no 4. Ó, Nelson, você vai fazer aqui, ó, essa faixa aqui. E caiu de novo o botãozinho dele. Você não acredita que ele olhou pro auxiliar e falou assim: pode trocar ele, que ele tá com medo de jogar, põe o outro. Tirou o cara por causa do botãozinho, velho. Meu Deus. Maravilhosa história, hein, Seródio? E ó, Não, louco, louco, louco.
O Luiz Carlos Ferreira não foi o único doido, não, que trabalhou com o Ademar no São Caetano. Conta para nós a história de você ser o substituto do Túlio com o Jair Pisserni. Ah, teve o Jair Pisserni também, que foi o cara que, não digo que, assim, melhor treinador? Não, trabalhei com o Tite, trabalhei com o Mário Sérgio Pontes de Paiva, trabalhei com o Nelson Batista, trabalhei com um grande treinador, mas o Jair, o Túlio tinha sido negociado, né, tinha voltado para o Botafogo, né, engraçado que eu tinha, e assim, tem bastante contato com o Túlio. Ele chegou para mim numa manhã de treino, falou: ele titular, 20 jogos, 20 gols, senhor. E aí ele chega para mim: pô, Ademar, o Botafogo falou que vai me pagar tudo que deve e vai me dar mais X em parcelas, não sei o que, e tal, tal, tal. E falando para mim que eu era a reserva dele, né? Falei: Túlio, se quiser, cara, pega você agora, leva ali até Congonhas rapidinho até o Rio. Não esquenta não, velho, nem vou cobrar, velho. Aí ele brincou e falou: não, não, eu tô indo mesmo, tal, tal, tal. E aí ele acabou saindo. E o Jair pegou, me chamou um dia no treino e falou assim: olha, eu tenho aqui N nomes de atacantes aqui para vir para o São Caetano. Jogadores a nível de seleção brasileira, jogadores que estão aí encostados em time grande, papapá, papapá. Mas essa Copa João Avelange, vou dar oportunidade para você, hein? Ele falava: Caipirão, vou dar essa oportunidade para você, hein, Caipirão. Você não me engana, não. Então, era um misto de confiança com responsabilidade, né? E aí acabei dando certo naquela João Avelange lá, que foi aquele baita campeonato que até hoje não me deram o troféu de artilheiro da Copa João Avelange, Que mas eu me sacanagem. considero. É brincadeira? Mas aquela Copa foi meio fantasma. Primeiro que ganhou o time errado, era para ganhar o São Caetano. Vocês foram roubados, né? Aquele jogo lá que caiu o estádio. É tudo bem que a gente lamenta a tragédia, mas o Eurico Miranda do outro lado, eu vou falar para você, pelo amor de Deus, o time do São Caetano era melhor, estava melhor, o Vasco da Gama tinha um grande time, mas você se sente roubado até hoje ou você já está mais consolado? Não, né, Cartolo, porque foi uma baita maracutaia, né? Porque a gente estava numa fase melhor, num momento melhor do que o Vasco, e pouca gente ficou atento para essa situação. Aquela partida foi dado como continuidade no Maracanã, né? É. Acabou lá com 20 e poucos minutos e foi dado uma continuidade daquela partida no Maracanã. Tá, se foi dado uma continuidade, porque começou do zero, começou com 0 minutos, não foram os 20, 21, 22, e o Romário já tinha saído em São Januário. E aí no Maracanã o Romário volta como titular e ainda acaba fazendo um dos gols da decisão. Então foi uma grande maracutaia que a CBF orquestrou ali naquela época, mas assim, é, foi para que o início de uma decisão para que o futebol brasileiro começasse a pensar em organização. E aí, logo em 2001, tivemos o outro campeonato também com mata-mata, mas 2002 já passou para ser ponto corrido, né? Escuta, eu estava aqui no Maracanã no dia que vocês perderam o título, que o Vasco entrou com o SBT na camisa e tudo, deu aquela grande confusão. Agora, Ademar, você fala bem alemão ou não? Ah, falo pouco, cara. Esses dias o cara me ligou na madrugada aí, o cara acordou cedo lá na Alemanha, aí o cara me liga na madrugada, velho, me acordando falando em alemão. É piada, né? E Mas aí? como que foi explicar para os alemães que você já tinha ido para o Stuttgart? Aí teve o segundo, aquele jogo no Maracanã, você teve que voltar. Como foi explicar para os alemães que a final do campeonato que já tinha acontecido ia acontecer de novo, que você precisava voltar? Ah, teve que fazer um seguro, cara, um seguro para mim poder jogar. E é muito difícil, né, você falar, né, esse Heródio, que nem no São Caetano, praticamente todos os jogadores já tinham contatos para estar saindo, para estar sendo negociado.
Aí eu tô no campo, tô treinando, tenho que pensar que eu tenho que arrumar um carro lá no outro país, que eu tenho que arrumar escola para as crianças, que eu tenho que arrumar uma casa para mim. Enfim, uma série de preocupação que não tem como você desligar a chavinha e falar, não, agora vai lá e joga, que vai dar tudo certo. É lógico, influenciou bastante, mas aí, no caso, foi feito um seguro, prorrogou-se alguns dias o meu contrato, apesar que aquela João Avelange era uma várzea, né? Você chegava com ela, era uma várzea, é igual a várzea. E aí acabou terminando e eu embarquei do Rio com 40 graus, acho que 42, descer em Frankfurt com -12. Que beleza, hein? Ô, Ademar, eu sou um cara meio chato, né? Porque eu fui buscar aqui as participações de São Caetano. Ó. São Caetano foi vice em 2000. Em 2000, contra o Atlético Paranaense, um dia de chuva que eu saí lá do Anacleto Campanella, não tinha mais onde molhar, até a cueca toda molhada, tanta chuva que eu tomei. O Atlético acabou campeão, Atlético de Alex Mineiro e Kleber Pereira jogando muita bola, o Kleberson Geninho, jogando muita técnico. bola, o Geninho técnico. E 2002, aí sim foi Santos e Corinthians, que o Santos foi campeão. Em 2003, realmente, que começou o campeonato do jeito que é hoje, com o Cruzeiro campeão. E vocês foram quarto colocados nesse primeiro de 2003, ou seja, olha a força do São Caetano, né? Desde 2000, sempre participando diretamente e jogando muito. Agora, uma coisinha que o Magrão, que jogou com você, uma vez falou, né? Que eu gosto de falar do futebol no geral, e eu acho que o cara que fala de futebol tem que ter cultura esportiva e conhecimento. Não é porque a gente não viu o Leônidas jogar que a gente não deva saber que ele foi genial, que foi extraordinário, assim como outros grandes jogadores da época, né? E um dia a gente estava falando sobre o Mário Sérgio, né? Que você fala para a juventude e o cara não sabe quanto jogou o Mário Sérgio. E não sei por que escapou a seguinte frase perto do Magrão. Pô, o Mário Sérgio é um gênio, né? Jogava demais, né? O Vesgo jogava muito, falecido Mário Sérgio, que Deus o tenha, amigo nosso, a gente chorou tanto a morte dele também. Aí o Magrão falou assim: não, ele joga muito mesmo. Eu falei: não, ele jogava. Não, não, é que de vez em quando ele treina lá, faz o dois toques, ele mata a gente. Era fácil jogar contra ele, Ademar? Então, Quartarolo, o pessoal fala muito do Ronaldinho Gaúcho, né? De virar o rosto para bater na bola. O Mário Sérgio já fazia isso há muito tempo, né? Olhava para um lado e metia a bola do outro. O Mário Sérgio era gênio, gênio, e assim, como treinador também, um estrategista de, de mão cheia, assim, jogava de acordo com o adversário. A gente ficava puto, porém ele tinha resultado. Mas ele era um cara que deixava os caras sempre ligados. Acho que um dos primeiros treinadores com que eu trabalhei em que acabou esse negócio de 11 jogadores, né? Nós temos 11 titulares, temos um ou dois aí que entram aí durante o decorrer da partida. Não, ele tinha 20, 30 jogadores, porque ele pegava um menino que estava lá na base, assim como ele fez com o Zé Elias lá no Corinthians. Ele pegava um menino lá da base que ia pro coletivo, o menino não, vai jogar domingo. Então a gente tinha que estar sempre bem nos treinos para poder ter a confiança dele para ir para os jogos. E quando ele treinava com vocês, realmente era o inferno? Fazer Ah, dois toques? ele fazia muito dois toques, né? Aí ele pegava, fazia um dois toques com a gente e ele entrava. E aí aquele jeito, né? Que olhava para um lado e batia para o outro. E aí eu tive também, você falou do Mário Sérgio, mas esse eu chegava o pau. O Mário Sérgio eu respeitava. O Félix Magath, que jogou no Hamburgo, que foi campeão da Champions, que jogou na Alemanha, e ele entrava também nos coletivos, no dois toques lá na Alemanha. E ele falava que brasileiro era tudo preguiçoso, que não gostava de treinar tal. Aí quando ele entrava no treino, eu adoro ele falei, você não falou que o jogador brasileiro é preguiçoso? Toma esse melãozinho então para você aprender. Você sabe que essa história de Alemanha, dizem que você era chamado. Primeiro confundiram você com empresário, né? E depois você era jogador de pebolim. Que história é essa? Foi na minha chegada lá. Cheguei com um tradutor, Seródio, e uma Mercedona, aquela C-Classe, né? Gigantona, foram me pegar lá no aeroporto lá. Aliás, a apresentação foi até na pré-temporada, né? O pessoal tava lá, aí o diretor de futebol, o cara tinha 1,90 e pouco, pô, foi esse zagueiro da seleção alemã, Rolf Husmann.
Aí o cara olhou para mim assim e falou pro tradutor, né? Falou, pô, o empresário do chegou, cadê o atacante? Vocês falaram que era grande e bom pra caramba. Falei, rapaz, o que vocês falaram pros caras, velho? Falaram que eu. Meu, pra vender, os caras falam tudo. Brincadeira. E você jogou bem lá, né, Ademar? Pô, Ah, tive uma fase boa lá. Até recentemente mandaram uma matéria para mim, o pessoal lá do meu clube, que eu sou o primeiro estrangeiro a estrear com 3 gols na liga. E aí mandaram recentemente, acho que o ano passado, o ano retrasado, que o Haaland estreou pelo Dortmund e empatou com o meu recorde, né? Fez 3 gols na estreia também, né? Tô mal, tô comparado com o Haaland, né? Eu tô mal. Ele tem 2 metros, eu com 1,60, jogando campeonato alemão. Mas você fez fama mesmo como Jason. O Jason era o extra-campo, né? Não, mas você conseguiu assustar um russo lá que o cara quase caiu no chão. O cara caiu, eu quase matei o cara que valia 30 milhões de dólares, só isso, 40 milhões de dólares. Foi o Alex Rileb, o bielorrusso lá, que foi pro Arsenal, foi vice-campeão da Champions, jogou naquela geração do Thierry Henry, daqueles caras tudo lá no Arsenal. O cara chegou no quarto, eu escondi atrás da cortina, deixei só a TV ligada, fiquei só com a máscarazinha do Jason assim ó, na cortina, e a hora que ele voltou da massagem, eu só Good Abend, boa noite em alemão pro cara. O cara me trava e cai no chão, velho. E aí, para me chamar o massagista, explicar pro cara em português que o cara tava desmaiando e espumando a boca lá, pelo amor de Deus, quase matei o cara, velho. Aí puxei ele lá para o braço, ele veio lá, passou álcool, o russo voltou tranquilo. Mas pense num cara que tinha um isso na garganta, gente do céu, mas bebi, hein? Ah, é? ô, Ademar, zagueiro que se assusta não pode, cara. Mas, ô Quartarolo, eu falo hoje, se eu jogasse futebol hoje, eu provavelmente sairia preso do porque na minha época, a primeira bola, o zagueiro, vocês sabem muito bem, aí vocês acompanharam, a primeira bola, como dizia antigamente, é bola ou bolim. A primeira bola o zagueiro vinha para te moer, porque o árbitro não expulsava com 5 minutos de jogo. No máximo que ele ia conseguir era um amarelo. E aí, até teve um jogo contra o Figueirense, o Clebão veio e desceu o meu meião com aquele alumínio dele lá na panturrilha, lá, mas ficou a marca do alumínio na minha panturrilha. Você acha que eu olhei para trás, gente, e lembrei com o futebol hoje, pôs a mãozinha na boca e falou assim: ah, descendente, não faz isso, você pode me machucar. Rapaz, vai pra puta que pariu, seu gorila, seu macaco, seu filho da puta e não sei o quê. Desculpa aí, sei lá se isso aí vai, que hora que vai. Terminou o jogo, trocamos as camisas. Beleza, Ademar? Beleza, desculpa aquela dividida, desculpa o palavrão, acabou. Morreu ali, cara. Hoje é muita frescura. Boa. É brincadeira, é verdade mesmo. Esse é o Ademar que eu conheço. Mas, grande, isso porque ele conversava em belorrusso com o rapaz lá de Não, 19 e tem anos. 1,65 m, imagina se fosse maior. Olha, o Quartarolo, como diz o pessoal fala, falar para mim, meu Ademar. Porra, Deus é perfeito, cara. Deus não dá asa pra cobra. Você imagine você com 1,90, do jeito que você é birrento e bravo, você ia matar os caras, velho. Às vezes o zagueiro chegava, o Quartarolo lhe dava uma dividida e fala, ei, levanta baixinho. Eu já levantava assim, sou um pouquinho maior que o Soteldo, né? Eu colocava o dedo na cara do zagueirão e falava, rapaz, hoje você pegou o cara errado, mano. Você tá é lascado. Na Coreia, os caras eram tudo do mesmo tamanho que você, dava para identificar. Aliás, escala o time que você jogou na Coreia de 1 a 11, vai. É É tudo sacanagem. parque, show, parque, show não sei o quê, show não sei o Song. quê. Aí eu só lembro do volante, que foi na seleção,
E do atacante, que era o cara Kim Do-hoon, que fez o gol contra a seleção brasileira, o atacante da Coreia. Mas aí, Serote, cheguei no primeiro dia, o empresário chega lá, né, cara, o tradutor chegou no clube, né? Aí apresenta os caras para mim, ó, esse aqui é esse Shinteon, esse é não sei o quê, esse é não sei o quê, esse é não sei o quê. Aí você vai treinar outro dia, você fala, rapaz, mas tudo igual, como é que eu vou saber quem é quem, velho? Tudo mesmo cabelo, mesmo olho. Falei, rapaz, eu não lembro o nome dos caras, não. Aí comecei a apelidar, porque um era menor, outro era maior. Comecei a apelidar os caras de apelido brasileiro. Um era mais fortinho, volante, falava, ô Dunguinha, Dunguinha, chega aí, Dunguinha. Aí o cara entendia que era o Dunguinha. Mas, rapaz, e com esse negócio de ser tudo igual, o Seródio e Quartarolo. Aí eu joguei no Yokohama Marinos do Japão também, né? Depois da Coreia foi pro Japão. Aí terminava o treino, pô, você que treino forte e tal, com neve, tudo tinha lá 700, 800 japoneses esperando para tirar foto e para autografar, né? Daí eu falei, caramba, velho, esse cara aqui tirou foto ontem já comigo, eu lembro dele, é a mesma cara, e era tudo igual, velho. Eu falei assim, não, não é possível, cara, 800 fotos, 800 autógrafos. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa para me escapar desses caras aí, velho. Aí no meu time lá no Japão, jogava aquele sul-coreano que tinha sido mandado embora do Perugia da Itália, a Anju-Wan, que ele fez o gol de cabeça lá contra a Itália, tudo e mandaram embora. E ele era famosíssimo lá na Ásia. Aí a gente ficava alongando do lado dele, né, tal, tal. Aí a hora que ele saía para passar no corredor lá dos fãs, a gente saía pro lado, que todo mundo em cima dele, né? Aí a gente ia tranquilo, casa, sai, ficar tranquilo. Tática brasileira, né? Na malandragem. Ô, Ademar, eu falei 1,65, acho que essa é a sua altura, né? Eu também sou muito grande, tenho 1,71, né? Eu vou falar para você, todo mundo faz sombra na gente. E vou falar uma coisa assim, Eu não faço sombra em todo mundo, porque pela porque você largura. mas é pelo lado, de lado, é que é gordo. Agora, e a gente, às vezes, né? Eu até estava falando ontem, né, de que foi dia do radialista. Aliás, parabéns a todos os radialistas. Eu sou radialista, né? Tudo que eu tenho eu devo ao rádio. E no rádio, que era um rádio, né, fantástico, graças a Deus. Mas eu olho para a minha carreira, o Ademar, lá de Piracicaba, chegar aqui, trabalhar com as pessoas que eu trabalhei, fiz tantas coisas, Copas do Mundo, coberturas memoráveis, né? Sabe, eu acho que Deus me ajudou e muita gente me ajudou, né? Não, não podia dar certo e deu. Você, por exemplo, sem ser pejorativo, né? Quando o Nelson Ned morreu, todo mundo começou, o Adãozinho que fez sucesso. Um dos críticos musicais mais importantes do país fez um comentário fantástico. Falou assim: olha, o que esse cara fez na vida é um milagre, porque não podia ter sido assim. O cara foi sucesso no mundo, cara. E tinha nem um metro e pouco, e uma voz maravilhosa, né? Ou seja, não era para dar certo. O Ademar, você olha para trás assim, tudo que você fez, essas histórias maravilhosas que você conta, os gols que você fez, a força de vontade que você tinha para enfrentar situações que muita gente aí se caga todo, né? Falando português, claro. Você olha para trás também de vez em quando e fala assim: caramba, né? Como é que eu cheguei? Não era para ter chegado. Você tem esse tipo vamos dizer assim, esse espasmo de humildade, fala assim: poxa vida, fui mais longe do que era para ir. Não, Quartaro, você falou muito bem. Você é de Piracicaba, aqui próximo da região de Porto Feliz. Eu sou natural de Tatuí, né? Mas Do hoje moro em lado. Porto Feliz. É, Às vezes a gente, se você parar um pouquinho para olhar para trás, você fala, rapaz, onde que Deus me trouxe, né? E não me trouxe caminhando junto, me trouxe no colo realmente, porque é muita coisa, Quartaro, que você fala assim, meu, eu saio de um campinho de terra de Tatuí, de repente eu tô numa coletiva de imprensa na Alemanha. Aí eu tô lá jogando contra Oliver Kahn, contra todos os melhores do mundo. Naquela época que eu joguei lá, em 2001 e 2002, a Bundesliga era o melhor campeonato do planeta. Aí você olha para trás e fala, cara, aquele campinho de terra, aqueles dias que você ficava batendo na bola lá, valeu a pena. Tudo que você fez valeu a pena. Eu não sei se você ficava narrando
na latinha de leite ninho, ou sei lá onde quer que era, mas aí quando você olha para trás e você vê o que Deus te proporcionou, e aí às vezes a gente olha, né, algumas pessoas sendo tão gratas, né, falando assim, eu cheguei com o meu esforço, porque eu tenho conhecimento, eu estudei. Cara, se ele fizer assim, ó, estalar o dedo, acabou seu fôlego, já era. Já foi para a cidade do pé junto, já era. Então a gente tem que aproveitar cada momento. Eu falo muito para as pessoas que eu convivo no dia a dia. Às vezes vou jogar futebol, às vezes vou brincar de tênis, às vezes vou correr, ou eu vou fazer alguma coisa. Cara, aproveita a sua vida, aproveita porque os dias que a gente vive não voltam mais. A única coisa que você perde literalmente não é o dinheiro, não são os bens materiais, é o seu tempo que já passou. Isso acabou, isso vai embora, não volta mais. Isso é Então verdade. curta, aproveite, eu curto pra caramba. Porra, adoro, tenho uma neta de 10 anos, tenho 3 filhos, pra caramba. Às vezes o cara me vem na cidade, porra, toda aquela. O cara vem de fora, né? Porra, você é o Ademar, hein? Com papá, papá. Fala, porra, você vê, eu ando chinelo de dedo aqui em Porto Feliz, tudo, pessoal tão ambientado, mas quando vê um cara, se espanta tudo para ver uma situação que realmente você conseguiu conquistar um espaço dentro do futebol brasileiro, numa época em que tinham grandes craques, cara, como o Romário, Edmundo, Washington, Magno Alves, Marcelinho Carioca, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno. Aí você fala, porra, o Ademar figurou nesse meio, cara. Então, é muito gostoso você olhar para trás e saber assim, pô, eu dei o meu melhor, cara. Claro que nem tudo saiu como eu planejei, mas lá no final, quando você vai montar o quebra-cabeça, você vê que a sua história de vida é bonita. É isso aí. Bonita e não é só no futebol, porque você também andou dando umas acertadas na bola oval lá do futebol americano. Foi fazer um teste nos Estados Unidos de 10 tentativas, acertou 9. Você era um kicker perfeito. Então, Serode, eu teria tudo para estar jogando hoje do lado do Tom Brady, né? Porque é o Buccaneers, que É. joga o marido da Gisele Bündchen, né? Mas aí teve uma série de parte burocrática naquela época. Realmente eu me interessei, eu até gostaria de ter ido, mas aí como você tem que entrar lá como estudante, teria que jogar o futebol americano universitário, para depois, não é que nem aqui no Brasil, que o cara sai da várzea e vai pro profissional, não tem que passar por categoria de base, por etapas nenhuma. Lá teria que jogar universitário para ser draftado, né, escolhido por uma equipe para jogar. E aí esse processo duraria em torno de 1 ano a 2 anos. Aí eu tinha recém-aposentado, 2006. Cara, vou ficar em casa quieto, vou pescar meu lambari, minhas tilápia aqui, não vou caçar furacão do lado de Miami lá, não. O Ademar, você sabe que eu acabei de falar, eu tenho algumas coisas, né? Por exemplo, eu acho que o futebol precisa mudar algumas coisinhas, mas acho que no geral ele é muito. As leis são boas, são mal aplicadas às vezes, principalmente pelos árbitros. Mas tem umas coisas que eles chamam de novas, né, que me enchem o saco. Negócio de ficar voltando bola para goleiro no escanteio. Eu sou a favor de, por exemplo, depois que a bola atravessou o meio campo, não podia voltar mais. Quero ver os técnicos se virar. E outra coisa que eu também apoiaria era tipo assim, até porque muita gente boa estaria ainda em atividade, acho que daria uma repercussão fantástica. Não sei se teria que aumentar o tempo, fazer alguma coisa do jogo. Tipo assim, vai, no meu time tem o Ademar. Ele não vai jogar 90 minutos. Mas se tiver falta, ele entra e bate a falta. Aí um cara sai, ele entra, bate a falta, ele fica mais um pouquinho lá, se o jogo recomeçar, daí ele sai e volta o outro, que já estava jogando. É meio louco isso, mas daria uma chacoalhada boa, não é não, Ademar? Muito boa, não. Essa ideia seria o futsal, né, Quartarolo? O futsal, que naquela época tinha um número limitado de substituições, daí acabou o número de substituições, e hoje nós temos o goleiro que defende o pênalti no futsal, que é especialista, o cara que bate o tiro livre. Então, no campo, no futebol de campo, também poderia ser isso. E eu já acrescentaria mais algumas coisas aí dentro disso aí. Primeiro,
não poder voltar muito a bola para o goleiro. Voltou uma vez, que nem era no futsal, já não pode mais. Voltou, é falta, dá onde parar lá. Que o goleiro hoje ele joga tranquilo, ele é um líbero, vamos dizer. E essa história, essa ideia que você falou, de passou do meio de campo, seria parecido com basquete, né? Passou do meio da quadra, não pode voltar, e aí vamos supor, você tem 2 minutos para finalizar, para chutar essa bola no gol. Não finalizou, a posse de bola é do adversário. Fica nesse tic-tac aí Enche o na saco, meia-lua né? ali, toca, 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 toca. É um saco, ninguém chuta. Ah, porque eu tenho posse de bola, tenho posse de bola. E acaba virando esse futebol chato que a gente tem visto. E também, o que eu acrescentaria nessa parte do futebol, o Quartarolo, seria toda a bola que sai do campo, ela poderia, não, deveria ser retornada com os pés, como é o futsal. Porque eu teria chance de gol em todo lateral, eu teria essa bola alçada na área. Certo. Seria uma alternativa. Mas cá entre nós, Ademar, das mudanças que são mais atuais, o VAR é aquela que você não pegou. Hoje, o Ademar vê o VAR e pensa o quê? Eu tô lascado. Se eu jogasse na minha época com o VAR, eu teria sido expulso todos os jogos. Por quê? Falar uma coisa um comparativo bem simples em relação ao VAR. Seródio e Quartarolo. Eu joguei por 16 anos profissionalmente. Nunca saí de campo por nenhuma batida na cabeça, na fonte, sei lá, no ombro, não sei o quê. Porque o meu recurso, quando eu subia de cabeça, e eu joguei na Alemanha, joguei no Japão, aqui no Brasil, só com contra Júnior Baiano e Edvan, que os caras batiam mais do que galinha destroncada. Aí você imagina. Eu nunca saí de campo por causa de uma pancada na cabeça. Hoje a gente tem visto todo jogo um jogador tem que sair, tem que chamar o atendimento, isso no futebol mundial, porque os atletas não sobem com o braço aberto, né, por causa do medo do VAR. E eu, na minha época, o meu recurso, então, assim, se não dá para mim, eu vou ter que abrir, então, que lasque o zagueiro, né? O Nocaute Candinho por falava o nocaute que cai seguinte, o grandão, hein? o Não, Candinho que falava o caia ele, seguinte, porque eu vou deixar ele cabecear a minha cabeça. não tem jeito. O Candinho falava assim, logo, logo vão usar capacete, vai ser mais um item do uniforme do futebol brasileiro, do futebol mundial. Aí ele falava assim, vê se o Ademir da Guia quebrava a cabeça, se o Pelé quebrava a cabeça, isso é falta de categoria, mas tem esse lado que você falou, né, Ademar? Mudou. Hoje o cara não pode dar carrinho de braço aberto, ele tem que jogar enfaixado, com camisa de força. Eu não sei quem inventou essa bobagem. Não, uma loucura. Hoje o zagueiro, quando o atacante ou o meia entra na área, ele já tem que ficar com os braços para trás do corpo, de medo do adversário chutar essa bola na sua mão, e quando ele vai para o carrinho, ele tem que se jogar de cara no chão com o braço para trás. Viu? Isso aí é movimento natural do corpo. Sim. Agora o zagueiro tem que ficar. Você imagina se o cara toma um corte com um braço para trás, a coordenação dele é totalmente diferente. Então, tá complicado. Eu acho que o VAR também ele era para ser a palavra final e ele está sendo interpretativo, como o árbitro é no campo. Então, ele que era para definir realmente o lance, acabou trazendo mais dúvida para o árbitro que está na partida. Verdade. Verdade. Ô, Ademar, você é um cara tão simpático, tão legal, pintada história legal. Conta uns causos para nós aí da Alemanha, do Japão, da Coreia. Vou contar aquela da Alemanha lá, Seródio. Eu cheguei num supermarket lá, né? Um desses mercados grandes aí, cara. Olhei lá, cara, uma piscina de 12 mil, 10 mil litros, não sei, que tava custando 15 euros. Falei, pô, no Brasil uma piscina dessa é caríssima, meu. Já fui lá, coloquei no meu carrinho, enchi a piscina lá. Eu tinha uma varanda que eu morava lá no apartamento grande. Deixei a noite toda enchendo a piscina lá. Beleza, pá. Outro dia, criançada, tava quente lá no país.
Criançada nadou, e a piscina não tinha bomba, né, filtro, para filtrar a água, né? Era só aquela piscina inflável, era grandona. Aí deu uma semana, a água verde toca, eu joguei toda a água fora, a noite toda enchendo de novo. Ah, beleza. Rapaz, quando chegou a conta, 2.000 euros eu tive que pagar de água. Eu falei, brasileiro não faz uma análise, um levantamento. A água era caríssima, velho. E ela era para entrar na sua casa, ela tinha um relógio. Para sair, ela tinha também um marcador lá que marcava quanto de água saía para tratar. Aí eu falei, então pelo menos para sair eu já vou dar um jeito, né? Pegava água, lá, molhava o jardim, fazia alguma coisa, né? Pelo menos eu paguei menos, mas, rapaz, eu me lasquei no primeiro mês, cara. Caramba, Serginho. Tá vendo? Piscina barata. Na Copa da Alemanha, a gente entrava no mercado, eu e o Rogério Assis, procurando sabonete, né? Que lá só tinha sabonete líquido, pô. A gente não conseguia encontrar aquela droga, não sabia comprar também, né? E foi um negócio terrível. Aí um dia num supermercado lá tinha uma senhorinha embaixo, na última gôndola, pegando umas coisas. Até já escrevi sobre isso. E o Rogério Assis, que tem 1,92 de altura, lá na primeira, né? Testando a água que tinha gás, que não tinha gás. Abria, fazia, essa tem. Pegava assim do lado. Ele queria água sem gás. Só que daí ele não, acho que tinha comido um pastel muito forte, alguma coisa, soltou uma bufa justamente na cara da mulher que estava na altura da bunda dele. Cara, ela chamou o guarda, chamou todo mundo e apontava para ele. Foi uma das cenas mais engraçadas e eu, claro, fui embora. Coisa de brasileiro, Ademar. Não, brasileiro tem no mundo todo, né, Quartarolo? Pô, eu fui Sim. jogar no Vietnã, fui jogar na Indonésia, todo lugar tinha jogador brasileiro, já naquela época. Hoje, muito mais, né? E sempre, né, cara? Tem gafes que você comete e fala a palavra errada, né? Porque que nem eu tava brincando, né, com um amigo meu, né? Falei assim, cara, é, no Brasil eles têm palavrões, tal, tal, tal. Daí um japonês que tinha jogado no Brasil, né, que me conhecia, daí eu peguei e brinquei com o rapaz, né? Eu falei assim, ele falou, não, xinga o japonês então de Joronoko, né? Aí eu falei assim para ele de Joronoko, né, brincando com o japonês. Aí ele começou a dar risada, né? Aí eu fui perguntar para ele, né, que ele traduzia, né? Eu falei, o Nakazawa, ele jogou com o Somália no América de Minas. Eu falei, ô Nakazawa, eu falei isso pro cara e o cara não tá nem aí, deu risada. Eu falei, então, você falou para ele esse palavrão aí? Esse palavrão significa assim que ele é filho de uma mãe que não é muito boa, que não cuidou muito bem dele. Ele falou, não tem palavrão igual o português, cara. O português é muita besteira É que nosso. aí é no mundo todo conhecido. Tanto é que no Conselho Arbitral do Japão, o árbitro falou em português os palavrões brasileiros que a gente não podia falar. Tá certo. Ademar, por que não deu certo a carreira de treinador? Cara, é muito difícil tentar implantar na cabeça de um jogador e você visualizar no jogador a qualidade técnica que você via nos companheiros que você tinha, ou em você mesmo. Você chegar a falar para um garoto, falar, ó, vira uma bola aqui de 60 metros para mim aqui, tira da direita e joga na diagonal lá na esquerda, lá como fazia o Roberto Carlos para o Cafu. Da esquerda ele virava aquela bola na diagonal lá para a direita de 50, 60 metros. O garoto olha para sua cara e fala assim, eu não sei fazer isso, professor. Eu falei, putz. E aí eu também eu era meio estressado ali do lado, né? Então fui treinador 7 vezes no sub-17 e fui pedido para me retirar 6. Aí, e uma das vezes, o árbitro chegou para mim e falou assim: Você está reclamando muito, Ademar, então faz uma petição, então, lá na federação, dizendo que eu não estou apitando bem. Eu olhei para ele e falei: Cara, você está no 17, no sub-17. Se eu fizer alguma reclamação lá, você vai para onde? Para o sub-11? Aí ele me expulsou.
Tá vendo que dá ser sincero, Quartarolo? Tá vendo? Não, mas eu fui claro com Ademar, ele, e aí foi ele claro. ficou bravo. É verdade. Vai para onde? Agora, Ademar, nosso papo já tá indo para o final, né? Até porque todo mundo tem que trabalhar, embora a gente seja aposentado. Uma pergunta final, é um lado triste da história. Você jogou com ele no São Caetano. Acho que quando ele faleceu no campo, no Morumbi, você não estava mais, ou estava, não lembro. Eu estava naquele jogo, né? Como é que foi para você que teve um companheiro falecido em campo daquela maneira, um cara que jogou com você, que disputou partidas com você, e muita gente na época dentro do São Caetano falava para gente que ele já tinha um problema, né? E que aquilo foi meio, sei lá, não foi levado muito a sério. Essa parte, você tem alguma informação, ou a sua impressão, o seu momento daquilo para contar para a gente? Olha, Cartola, é um misto de tristeza e também de preocupação na época, né? Porque, assim, claro, era um companheiro de trabalho que fez a mesma bateria de exames que você fez e acabou falecendo dentro do local de trabalho dele. Então, se você pegar daí naquela época, todos os clubes começaram a Federação Paulista começou a aumentar a gama de exames cardiológicos para poder ser aprovado e ser aceito na federação para fazer o cadastro. Então a gente ficou triste, né, pela situação, né, da morte dele, mas também os jogadores ficaram preocupados também, né? Principalmente nós ali, porque peraí, se o nosso companheiro teve toda a mesma assistência, a mesma qualidade dos exames que nós tivemos, e ele faleceu ali dentro, qualquer um de nós está sujeito a isso. Então, a gente ficou preocupado, é claro, teve muita repercussão na mídia, mas principalmente no Brasil, por causa da morte do Serginho, hoje, em qualquer local que você entre aí que tenha mais de capacidade para mais de 100 pessoas, vai ter um desfibrilador. Em todo jogo da categoria desde a categoria de base até o profissional, vai ter uma ambulância com UTI com desfibrilador. Então, isso foi por infelicidade, óbvio, da fatalidade da morte do Serginho, que através da morte dele, muitos atletas fizeram uns exames mais apurados, acabaram que alguns até parando de jogar futebol, alguns fizeram alguns procedimentos e puderam retornar ao futebol normalmente, mas através da morte dele, eu creio que muitas vidas foram salvas. Infelizmente aconteceu, é um fato marcante, lamentável para todos nós. O Quartarolo viveu isso dentro de campo, eu vivi isso na porta do hospital, que eu estava na produção do programa, tive que sair correndo para a porta do hospital para poder pegar informação, informar naquela época. Agora, só mudando de pato para vinho, pato para ganso, Para vinho. para vinho, não, pato para ganso, eu não bebo nada mesmo. Mas a questão que me marca é que você quase jogou no meu time. Eu sou São Paulino. Por que você não foi? Matemática, a Seródio. Por quê? Matemática. Me explica aí. Mais dois. Eu vou explicar agora. Eu estava acordado com o senhor José Dias, a minha parte financeira já tinha acertado numa quinta-feira com o senhor José Dias. Faltavam alguns detalhes entre os clubes para acertar percentual de passe, quanto que ia ser, se ia ser 100%, enfim, aquela parte dos clubes. Aí o São Paulo ficou enrolando, e aí chegou uma proposta para mim do Al Nassr da Arábia, eu não fui. Chegou uma do Monterrey do México, eu não fui. E tentar a segunda no Morumbi, na coletiva de imprensa. E chega no domingo à tarde, aparece o time alemão e faz a mesma proposta que o São Paulo fez. Aí que eu falo para você que é matemática. Porém, a do São Paulo era em real e a da Alemanha era em dólar. E o dólar estava 4 por 1. Teve que aceitar, não teve jeito. É você trabalhar 1 ano ou trabalhar 4 no Brasil. Você está parecendo a história do
do Roberto Cabrini, quando foi trabalhar no SBT, ele me contou essa história, que ele é de Piracicaba. Falou assim: eu trabalhava, ganhava X. Não vou falar o valor, que não interessa para ninguém, é coisa dele, né? Aí o Silvio Santos falou assim: você tem até hoje 5 da tarde, eu faço essa proposta, mas só vale até 5 da tarde. Isso era 3 da tarde, ele mora aqui no Alphaville, morava. Falou assim para a mulher dele: estou indo lá acertar com o Silvio Santos, estou indo para o SBT. Pô, mas você não tem que fazer uma matéria, fechar? Falou assim: não, não, não. Seria irresponsabilidade com você, que é minha esposa, e com a minha família, se eu não aceitasse essa proposta. É mais ou menos a sua situação, né, Ademar? Tem que ir. Não, tinha que ir, é a mesma situação, não adianta você querer, tá, eu até gostaria, óbvio, de ter jogado numa grande equipe, mas a gente falar em termos de grande equipe, o Quartarolo citou que o São Caetano figurou entre os 5 melhores do país por 4, 5 anos, nós éramos uma grande equipe na época e tínhamos uma torcida boa porque era o segundo time de todo torcedor brasileiro, então no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, onde a gente jogava, a gente tinha torcida. Então, assim, entre aspas, eu não cheguei a jogar nos grandes, ou de São Paulo, ou do Rio, um outro estado. Mas o São Caetano era grande, de 2000, acho que até 2004, que chegou a ser campeão paulista, ele figurava entre os top 10. E é triste ver o São Caetano na situação que está hoje. A exemplo da Portuguesa e tantos outros, Bangu, que tem história tão bonita. Ademar, um beijo no seu coração. Quero agradecer muito a tua participação. Você é um cara legal pra caramba. Além de ser uma figura, como jogador de futebol, incomparável. É só perguntar no Maracanã, Você não lá vai com falar que nem o 60 mil. Vicente Mateus, né? Não, não, Você é não vai falar que nem imprestável, o não. imprestável. Não, incomparável. Imprestável, não. Tá bom. Incomparável. Você é um cara muito legal. E os 60 mil do Maracanã até hoje não esqueceram de você. E tem mais uma coisa que eu É, vou fechar em cima dele, viu, o Ademar, para a gente fechar o papo. Você, se jogasse hoje, jogaria não só na Alemanha, jogaria na Inglaterra, jogaria nas grandes ligas e nos grandes clubes brasileiros e até em seleção. Você citou os nomes da época aí, era um negócio infernal, né? Romário, Ronaldo, Careca, Luiz Fabiano, sei lá, chegando depois. Quer dizer, era um negócio absurdo. Hoje não tem, né? Infelizmente. Então, vou te dar um abraço, um beijo, fazer dessas palavras do Fábio Seródio as minhas também, que você tenha muito sucesso. Eu gosto muito de gente que tem história para contar e gente que venceu na vida honestamente, você é um deles. E uma perguntinha final, porque repórter sempre fala que vai encerrar, mas tem mais uma, né, Ademar? É a malandragem do repórter. Por que não tem mais batedor de falta, Ademar? pô, é uma boa pergunta, Quartarolo. Olha, eu acho que um pouco medo de chutar. Eu vi esses dias um gol de um cara da Inglaterra lá, não, da Itália, no Atalanta, da Inter de Milão. O cara bateu muito bem, fez um golaço. E hoje o futebol brasileiro tá mandando só zagueiro e volante para a Europa. Então eles estão bem na frente da gente em relação ao futebol e nós que éramos que você mandávamos, né, que supríamos ele com a matéria-prima, hoje nós estamos atrasados. E também o grande fator determinante para esse negócio do batedor de falta é a parte da fisiologia hoje, né? O atleta quer pegar uma bola para bater, aí o fisiologista vai lá, tira o sangue dele e fala, cara, você está com ácido lático já propenso a ter uma lesão. Pô, mas lesão você tá, desde a hora que você entra no treino, você tá propenso a ter uma lesão. Então acaba aqui inibindo esse Desde que pessoal, levanta da cama. fica na academia e aí fica, como diz o Neto, né? Esse monte de pé de rato encostando na bola e ninguém chuta a bola. É verdade. Ademar, olha, que Ó, você seja um muito beijo no teu feliz. coração, Ademar. Você merece 10 programas, porque você tem história para contar. Obrigado, viu, Ademar? Obrigado, Quartarolo, obrigado também, pessoal aí, e sucesso aí para vocês. Esse Obrigado. Ademar, grande centroavante da história do futebol brasileiro, o homem que fez história no São Caetano, e dizem que o grande jogador transforma o time em coisa melhor, né? Maradona fez isso com o Napoli, o Pelé fez isso com o Santos, o Raí fez isso com o São Paulo, enfim. Os grandes jogadores melhoram o seu time, né? E o contrário também é verdadeiro, infelizmente. Ademar, muito obrigado a ele, um abraço para você, Seródio, e até a próxima aqui no Futebol em Rede Entrevista. Um beijo, gente. Valeu.